Necrose de pele, você sabe o que é? Sabe como podemos evitar? Assista o vídeo de hoje do Clube da Plástica. Olá, amigos do Clube da Plástica! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma complicação muito desagradável que pode ocorrer em qualquer cirurgia que envolva a pele. Sim, a pele, se vocês não sabem, ela é considerada um órgão. Inclusive, é o maior e mais pesado órgão do nosso corpo. A pele, assim como qualquer outro órgão, para estar viva, precisa da presença de vasos sanguíneos. Para ela estar saudável, ela precisa sim que a irrigação do sangue em todo o seu território seja suficiente para a sua função. Quando realizamos qualquer cirurgia na pele, seja ela na face, na mama, no abdômen ou em qualquer outra parte do corpo, nós temos que levar em consideração que esse descolamento da pele pode lesar alguns vasos sanguíneos e algumas outras condições que podem levar a pele num estado de isquemia. O que é isquemia? É a diminuição de vascularização para a pele. Como eu falei para vocês, a pele precisa de sangue para estar viva. A isquemia ela é uma condição que pode ser temporária ou definitiva, que promove menos sangue, menos chegada de sangue para a pele. A isquemia é o estágio inicial da necrose, que é a morte total desse tecido. Um tecido isquêmico ainda pode dar tempo de recuperar a sua viabilidade e não chegar no estágio final da necrose. Essa condição pode ocorrer, como eu falei para vocês, em qualquer área de descolamento de pele, só que as mais temidas são a necrose na região da face, parte anterior ou parte posterior da face, na região das areolas quando operamos as mamas e na região do abdômen, especialmente abaixo do umbigo. Essa necrose, então, nada mais é do que um tecido morto e é um tecido que o seu próprio corpo vai fazer com que ele se desintegre e isso vai virar uma ferida. É uma ferida que é de difícil cicatrização e que pode gerar danos estéticos ao seu procedimento. Portanto, pessoal, tem algumas medidas que podemos fazer para evitar com que ocorra essa tão temida complicação. Esses fatores incluem fatores tanto do paciente como fatores relacionados ao procedimento cirúrgico. O principal fator relacionado ao paciente é o tabagismo. Estudos comprovam que pacientes tabagistas possuem muito mais complicações de necrose do que pacientes não tabagistas. Isso ocorre pelo fato de que substâncias presentes no cigarro fazem uma obstrução dos vasos sanguíneos. Então, qualquer cirurgia que uma parte o cirurgião tem que destruir os vasos pelo próprio descolamento e retirada da pele. E a gente tem uma outra parte dos vasos, que é os que ficam íntegros, mas que estão obstruídos pelas substâncias do cigarro, nós temos um problema muito grande. O paciente tabagista já é um paciente que por si só já tem uma diminuição da vascularização. Então nós temos restrições para a realização de grandes procedimentos. Portanto, pacientes tabagistas que desejem realizar um procedimento cirúrgico, se programem para parar de fumar pelo menos 2 meses antes. Esse é um tempo que a gente tenta fazer com que a pele receba uma vascularização melhor. E olha que ainda assim já temos alguns vasos que já estão definitivamente lesados e que não recuperam mais. Outro fator relacionado à isquemia, que ainda é um estágio inicial antes da necrose, que é a morte do tecido, são as cintas muito apertadas. Aquelas cintas que fazem um garroteamento, uma dobra no meio do seu abdômen. Os sutiãs muito apertados, que comprimem muito a região das areolas. Essas malhas compressivas muito apertadas, elas são prejudiciais à vascularização.
uma vez que aquela pressão mantida por tempo prolongado diminui a vascularização para esse órgão que é a pele. Portanto, eu já falei em vídeos anteriores que a cinta ela deve sim ter a compressão, ela deve estar apertada, mas não a ponto de ser insuportável e incomodar o paciente o tempo inteiro. Se isso está acontecendo com você, comunique ao seu cirurgião para que ele possa te orientar e ver se é a compressão mesmo ideal ou se está além do que desejamos. Existem outros fatores ainda relacionados ao paciente que possuem associação com doenças que afetam a microcirculação, ou seja, são pacientes que possuem ou o sangue muito espesso ou os vasos sanguíneos já danificados por uma doença crônica. Por isso é importante a consulta com o cirurgião para que ele possa te examinar, conversar, saber das suas doenças e te orientar da melhor maneira possível. Alguns fatores relacionados ao procedimento cirúrgico incluem, no caso, as lipoaspirações muito superficiais com cânulas inadequadas, cânulas de ponta cortante ao invés de romba. Como também já falei para vocês, a cânula que usamos na lipoaspiração são cânulas que a ponta ela é arredondada, ou seja, ela não sai cortando como uma navalha os vasos sanguíneos. Muito pelo contrário, o objetivo dessa ponta romba é desviar do vaso sanguíneo e manter a integridade da maioria deles. As grandes retiradas de pele, sejam elas na mama, seja elas no abdômen, também causam uma tensão excessiva que estica esses vasos sanguíneos e fazem com que diminua a vascularização para a pele. Portanto, a retirada de pele tem que ter um bom senso, tem que existir um limite para essa retirada de pele. E o paciente deve entender que a sobra de pele ela é necessária justamente para que esse local operado não tenha tensão e que não corra o risco de sofrer uma isquemia. O acúmulo de líquidos, como o seroma, localizados no mesmo local por muito tempo, também podem promover uma tensão maior nas partes mais distais da sua cicatriz. E isso pode sim também causar uma isquemia se ficar em tempo prolongado. Portanto, tá aí a orientação em realizar a drenagem linfática para mobilização dos líquidos e, além disso, aí a importância, em muitos casos, da utilização de drenos e o seu esvaziamento correto pelo paciente. E ainda outro fator relacionado, nesse caso, às mamas, estão as areolas muito baixas. Quanto maior a queda, ou seja, a pitose da areola, se vocês tiverem dúvida sobre isso, nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre como a mama cai, os graus de queda da mama. As pacientes com grau 3, que é o grau mais avançado de queda das areolas, são pacientes com maior dificuldade de colocar essa areola em posição original. Então, o cirurgião, muitas vezes, para que alcance esse objetivo de colocar as areolas para o alto, ele precisa soltar alguns vasos sanguíneos que possuem nas laterais e na medial da mama para subir com essa areola. E a gente conta que na parte de cima da areola tenha uma vascularização boa o suficiente para que esse tecido se mantenha vivo. Porém, em algumas pacientes, essa vascularização não é suficiente e a areola acaba com isquemia e necrose. Felizmente, quando isso acontece, não ocorre na areola inteira, e sim numa parte da areola, ou então apenas de um lado, ou de uma mama ou de outra. Portanto, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que a isquemia e necrose é uma das complicações, apesar de mais temidas, são bastante raras também. Tanto para o cirurgião quanto para o paciente, é uma situação extremamente frustrante. Para o cirurgião, porque é lógico que ninguém que faz uma cirurgia para deixar a paciente mais feliz e mais bonita, é lógico que o cirurgião nunca vai estar satisfeito e feliz com essa situação. Isso também gera na gente um grau de insatisfação muito grande. E para o paciente é lógico que
precisa ter cuidados adicionais até a cicatrização dessa área lesada. Portanto, tudo que pudermos fazer para diminuir esse risco, nós devemos fazer. Dos fatores relacionados ao paciente, o seu cirurgião vai te orientar muito bem. Assim como todas as medidas relacionadas ao procedimento cirúrgico, se você encontrar uma boa equipe com cirurgiões plásticos especializados que saibam e respeitem a técnica de elevação das areolas, de lipoaspiração, esses fatores também diminuirão o risco de isquemia e necrose. É lógico que é uma combinação de fatores que fazem com que uma cirurgia dê certo. E, infelizmente, algumas vezes, apesar de todos os esforços, as pacientes ainda podem evoluir com essa complicação. Porém, o importante é que a gente saiba que fizemos de tudo para que ela fosse evitada. E ainda assim, mesmo que ocorram, que seja numa porcentagem mínima de pacientes e que possamos acompanhá-la e dar todo o suporte até a resolução desse quadro. Então, se você operou a sua face, sua mama, seu abdômen e está passando por essa situação, saiba que, às vezes, essa complicação ocorre muito além de todos os cuidados que você teve. Então, infelizmente, na medicina, algumas coisas acontecem sem explicação e mesmo com todos os cuidados devidos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo, marquem uma amiga que pensa em fazer cirurgia plástica para que vocês possam saber de todos os riscos, de como podemos evitar e, se ainda assim não conseguirmos evitar, para poder justamente tirar a dúvida de vocês e poder também acalmar até que esse procedimento, esse processo todo passe. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.